começando mais um IceCast, o primeiro podcast voltado para o mercado do gelo. Eu, Beatriz. E o meu nome é Laís. E antes de começar, Bia, eu queria agradecer muito os feedbacks que a gente tem recebido. O pessoal entrando em contato com a MAC, falando que tem assistido, mandando sugestão de pergunta. Isso tudo é novo pra gente também, né? É uma novidade. Então, a gente queria incentivar vocês a continuarem passando esse feedback pra gente. Importante, né? Com certeza. Bacana, vamos lá. E hoje, Laís, nós estamos com um convidado super especial. Ele é da Zona Sul de São Paulo, está no mercado há 18 anos. Tá? Bastante tempo, hein, Bastante Bia? tempo. Carlos, da Gelo Pinguim. Aê! Obrigado. Boa tarde a todos aí, obrigado pelo convite. E fico muito contente de estar aqui participando com vocês. Hein? Nós que agradecemos, Falar viu, um Carlos? pouquinho do ramo do gelo aí. É isso aí. Para as pessoas realmente entenderem uma boa parte do que é esse ramo aqui. Exatamente. E vamos bater um papo gostoso agora à tarde. Teve bastante gente pedindo pra gente pra trazer aí um geleiro com mais anos de caminhada e o Carlos tá aí. Tem bastante história pra contar, vai ser muito bom. Tem um pouquinho. É isso aí. Legal, bacana. Carlos, conta um pouquinho pra gente quem é o Carlos e como foi aí a sua trajetória. Ok. Antes disso, só queria mandar um abraço pro pessoal, senão eu posso... Claro! Eu queria mandar um abraço aí, primeiramente, para minha esposa, né? Que tá lá cuidando da empresa lá, junto com todos os colaboradores lá. Né? Um abraço para um grande amigo meu, Eliezer, que está sempre do meu lado também. A gente é parceiro no ramo do gelo. E também lembrar a galera aí que a gente está sempre se falando, sempre trocando experiência, né? Lá o Paulista, o Endel, lá do Grupo Geleiros. Legal. O Juliano, lá de Franca, que é do Geleiros Unidos. E o Éder e o Gustavo, lá do Parceiros do Gelo, que também... E toda essa galera, que eu não vou falar de todo mundo, que é muita gente, mas um abraço a todos aí. Um a gente está sempre trocando experiência aí, tá bom? Show de bola, para todos os geleiros. Beleza. Bom, o Carlos, ele na verdade, ele é um empreendedor já assim desde berço, né? Eu trabalhava com a minha mãe, na época ela tinha uma barraca na feira e ela vendia verduras e frutas e aí eu, ali já de pequeno, já acompanhava ela, né? Com 13 anos eu tive meu primeiro emprego, que foi vender sorvete na caixa de isopor. Aos 14 anos eu perdi a minha mãe, infelizmente, mas não foi isso que me deixou desanimar, né? Já tinha uma ideia clara do que eu teria que ser dali para frente, até porque fiquei com meu irmão menor e meu pai. E depois disso aí eu arrumei emprego em 2 empresas, trabalhei 8 anos em cada uma, até ser empreendedor nato, né? Até abrir a minha empresa própria em 2003, né? Que bacana. A Gelos Pinguim, ela veio de uma pesquisa de nome na época, não tão aprofundado como se dá para fazer hoje. E graças a Deus, de lá para cá, são 18 anos aí de bastante trabalho, dedicação, né? Uma empresa que começou fabricando, né? 60 pacotinhos de gelo por dia, né? Hoje, graças a Deus, somos 2 fábricas. Legal. E uma produção aí total de quase 80 toneladas por dia. Puxa. Sendo na Gelos Pinguim 55 e a diferença na outra fábrica, que é a Gelo Claro. Então, graças a Deus, estamos aí nessa batalha. É gelo. Verdade. Gelo, Legal. que bacana. E quais foram os seus primeiros passos, Carlos, para iniciar uma fábrica de gelo aí? Você já começou com uma produção boa? Conta um pouquinho pra gente como que foi. Na verdade, a abertura da primeira empresa, né, da Gelos Pinguim, ela veio através do desemprego, né? Eu trabalhei 8 anos em cada empresa como funcionário. Na última que eu saí, eu através do meu sogro, né? Meu sogro ele é técnico, né, de manutenção de refrigeração. Legal. E ele começou a ganhar algumas máquinas de gelos residenciais ou comerciais das empresas onde ele fazia manutenção. E aí ele falou, vamos vender gelo. Eu falei, mas como é que vende gelo, né? Quem usa gelo, entendeu? E nós começamos com 2 máquinas muito antigas, né? Dando aí um total de 50, 60 pacotinhos por dia. E aí veio todo esse crescimento aí com muito trabalho e muita dedicação, né? Muito esforço também, porque vender gelo não é só vender, né? Você tem que ter muita resiliência, né? Sim. Porque é sábado, domingo, feriado, dia, noite, e isso muitos não sabem, entendeu? É verdade. É bom Não é até simplesmente fabricar e vender. Tem toda Exato. uma estrutura de trabalho por trás disso, entendeu? Sim, é bom você ressaltar isso, né? Que não é fácil, né? Exatamente, é puxada, é correria, né? Não, o ramo do gelo, ele com certeza ele é um ramo viável. Sim. Né? Ele tem sua viabilidade, ele é um tipo de empresa rentável, com certeza. Porém, você tem tudo um trabalho por trás que você não pode deixar passar batido. Que são esses aí. Sábado, domingo, feriado, dependendo do ramo da atividade, dia ou noite. Então, assim, você não tem não é um mar de sonhos que todos pensam. Mas,
com certeza a empresa ela tem sua viabilidade de trabalho. Que Sim, bacana, com isso é certeza. importante. Legal, Carlos. Então, você comentou que no início foram 2 maquininhas, 2 máquinas pequenas. Isso, perfeito. No início nós começamos a trabalhar com 2 máquinas praticamente comerciais, não industriais. Faziam em média aí cada máquina de 25, 30 pacotinhos em 24 horas de trabalho. Puxa, bastante. Pouco, aliás, né? É. Pouco gelo. Muito trabalho para pouco gelo, né? Exatamente. Aí com o trabalho que a gente veio desenvolvendo, né, os pedidos foram aumentando, houve-se a necessidade de aumentar a produção. E aí a gente partiu para uma industrial de 2 toneladas. Partimos, depois trocamos por uma de 10. A de 10 nós agregamos mais uma de 15 e depois mais uma de 20, né? Onde depois houve a troca da de 10 por outra de 15, ali 18 toneladas e estamos aí acima de 50 toneladas dia nessa unidade. Que legal, bastante gelo, né? E Bastante. pelo que eu entendi, no começo era você e seu sogro, era algo mais familiar, então. No começo começou eu, meu sogro e meu cunhado, nós éramos em 3. Meu sogro tinha já uma outra atividade junto com meu cunhado e houve-se assim, um acordo, assim, um entendimento de que seria mais viável eles queriam tomar conta do que eles já vinham fazendo, que era Legal. naquela época muito mais garantido, acho que era largar o certo pelo duvidoso. E aí eu continuei sozinho. E você seguiu com Houve o esse gelo. entendimento ali e eu continuei sozinho. Exatamente. Bacana. E nesse momento aí do início, Carlos, passou pela sua cabeça em desistir? Passou. Passou? Porque as dificuldades elas eram grandes. O desafio é muito grande. Né? Porque assim, o ramo do gelo não é só você fabricar o gelo e entregar. Você tem a questão da entrega, você tem a fabricação, os custos são altíssimos e as pessoas não enxergam isso hoje, né? Naquela época também era difícil, mas hoje está um pouco pior em relação a custo. Né? A matéria-prima está muito alta. Mas assim, por um lado vinha o pensamento da desistência, por outro a da resiliência. Então, houve sim um pensamento, mas jamais foi concretizado. Graças a Deus. Pedi a Deus para manter o foco e não deixar a gente parar, entendeu? Que bacana, isso é importante. E lá naquela época, né, iniciando aí com essas 2 máquinas, aí um negócio mais familiar, você já tinha pretensão ou você já imaginava que a Gelos Pinguim ia chegar tão longe? Não tinha como saber naquela época, né? Na verdade, assim, o gelo ele veio para complementar a renda, né? Eu trabalhei em 2 empresas, cada uma por 8 anos, e eu estava até que bem tranquilo depois de sair do segundo emprego, tinha ali tudo guardadinho e tal, e veio a ideia de trabalhar com gelo através do meu sogro, né? Mas não tinha noção de que poderia se tornar hoje, não teria, mas graças a Deus estamos aí, e a ideia é que isso aumente cada dia mais. Exato, não é o fim, né? Não Tem muita coisa para acontecer ainda. Olha, objetivo as 200 toneladas aí, brincando. É isso aí. Legal. Bom. Hoje você você sabe mensurar qual é a sua carteira de cliente? Quantos clientes você já tem na rua? Então, nós temos hoje mais de 1.300 equipamentos na rua, mais de 1.300 freezers, né? Legal. A nossa carteira de cliente, ela ultrapassa os 1.800 pontos de venda. Porém, você sabe que tem aquele que é diário, aquele que é semanal, quinzenal, tem aquele que vai e volta, então assim... Mas o negócio é sempre bom ser lembrado, né? Claro. Então tem aquele que demora um pouquinho mais para comprar, mas quando precisa sabe que pode contar com a gente lá. Exato. Mas a nossa carteira hoje é em torno de 1.800 clientes para cima. Bastante, Que bacana. né? Bastante. E, Carlos, quais foram as dificuldades aí que você, né, como um geleiro com bastante experiência, pode falar melhor pra gente? Quais são as maiores dificuldades dos geleiros? Eu acredito que a maior dificuldade do geleiro hoje tem alguns pontos, né? A logística para atender a clientela é muito importante e nós temos um problema, porque isso é geral. Qualquer geleiro do Brasil que você falar, ele tem problema com a logística, porque às vezes você manda o seu carro bater no ponto lá e o cara não quer hoje, mas daqui 2 dias ele quer. Às vezes você é obrigado a voltar lá, gastar com combustível de novo, isso se torna caro. Às vezes você não consegue voltar e aí o cliente fica insatisfeito, mas... Não é porque você não quer, porque realmente quem tem 1.800 clientes para atender realmente tem que saber que não é fácil esse tipo de coisa, né? Temos hoje um grande problema também com concorrência. Né? Está havendo uma debandada de concorrência, vou dizer para você, de certa forma desleal, por causa do preço, né? Sim. O custo hoje é muito alto, a energia tá demais, embalagem então nem se fala, está muito caro. E empresas de porte médio para grande, né? Ou as empresas formalizadas, porque as pessoas usam muito o nome clandestino. Eu não gosto do nome clandestino porque acho que o sol nasce para todos, porém eles têm que se oficializar para poder saber o que é ter uma despesa de analisar água, pagar sua conta de luz certinha. E nós, empresas de porte
médio para grande, estamos sofrendo muito com esse tipo de pessoa que está fabricando o produto hoje no mercado. Bota, às vezes, um produto que não tem a qualificação correta de fabricação para a rua e corre o consumidor corre um risco, às vezes, de nem estar sabendo o que ele está comprando, entendeu? Então, nós temos esses desafios a cumprir com o ramo do gelo hoje também. Imagino. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você comentou que já passam aí dos 1.800 pontos de venda, 1.300 dele com freezers. Como que você faz essa seleção? Olha, aqui eu coloco um freezer, aqui não. Como que funciona isso? Então, hoje nós temos um estudo mais apurado, né? Porque o equipamento também, o freezer também subiu muito de preço, né? E então hoje você tem que ter um cuidado maior, porque tem cliente que realmente some com o seu equipamento. Ele abre o comércio não dá certo, ele acha que ele tem o direito de pegar o seu equipamento e levar embora. Sério? Então hoje é feito um cadastro mais apurado, né? Com documentos, seja pessoa física, jurídica, até mesmo até de residência dele, onde ele está, para tentar se prevenir desse tipo de pessoa. Entendi. Mas é sempre feito um estudo, né? Pode ser do cliente de uma portinha, como pode ser de um supermercado grande. Porque não é porque ele é grande que às vezes ele está certinho também. Ele pode ter seus problemas, como toda empresa pode ter. Então é feita uma análise melhor para poder colocar um equipamento de 3, 4, 5, 7 mil reais num ponto de venda hoje. Legal. E como que esses clientes chegam até você, Carlos? Vocês fazem a captação ou eles te ligam? Como que funciona? Olha, eu tenho o orgulho de dizer que há pelo menos 5 anos nós mais recebemos contato, né, ligações de novos clientes do que a gente sai para a rua para poder procurar. Legal. Né? Graças a Deus a gente tem um nome assim bem conhecido. Nós temos um bom trabalho com os nossos clientes, tanto de entrega quanto de produto em si, no ponto de venda. Então, eu recebo muitas ligações. Que ótimo. Nossas ligações diárias são bastante. Logicamente que você é obrigado ali a dar aquela selecionada, porque às vezes tem ponto de venda que a pessoa não tem o entendimento de que ela possa ou não ter o equipamento. Às vezes ele abre um ponto hoje e entende que ele tem direito de ter um equipamento. E às vezes não. Né? Às vezes não é isso, entendeu? Mas é feito uma seleção ali melhor, um critério melhor para poder colocar esse equipamento nesses pontos de venda. Que legal. Bacana. E pelo que eu entendo, isso é o que vocês foram construindo, né, com o tempo, né? Sim. É que assim, o boca a boca, ele é muito importante. E a grande maioria das pessoas que ligam pra gente fala que foi indicado de alguém. Que ótimo. Então, que acho que o meu melhor vendedor aí é o seu meu próprio cliente, exatamente. Isso. Verdade. Que bom, isso é importante. E hoje você tem alguém que te ajuda nessa parte de vendas lá dentro? Sim, nós temos uma estrutura, né, por trás, tanto na parte fabril quanto na administrativa. Legal. Então, nós temos lá o departamento de venda, tem o administrativo, contas a pagar, RH para os funcionários. Bacana. Temos hoje a empresa tem uma estrutura bem bacana para poder resolver cada questão que a empresa tem a necessidade dela. Legal. Que ótimo, isso é porque importante. É uma empresa grande aí, né? Isso. E vocês estão hoje com quantos colaboradores? Não, então, lá? antes da pandemia, nós estávamos com 53 colaboradores, né? Nessa Bastante. unidade e 12 na outra. Né? Atualmente, na outra, nós estamos com 9 e nessa nós temos hoje 34. Bastante. Mas, assim, o comércio está voltando, né? Isso é bom. E a gente cria aí que até meados de fevereiro ou talvez março, o nosso quadro já esteja composto novamente dos 50 e poucos funcionários. Show de bola. Que bom. E, Carlos, aproveitando o gancho aí que você comentou, que o mercado está retomando, você conversando com seus clientes, o que eles estão falando, o que vocês estão esperando para o ano que vem aí com essa retomada? Tá. Então, a gente vem conversando com os clientes, tem muitos que estão otimistas, outros nem tanto. Depende muito da área de atuação que ele está. O pessoal do evento sofreu muito, esses são os que mais torcem para que volte logo, né? Agora, no final do ano, deu uma abertura nesses eventos, está bem bacana, a gente está com bastante serviço. Atendeu bastante gente já nessa última semana, tem mais alguma coisinha prevista antes do Natal e Ano Novo, né? E eles estão bem otimistas. Legal. Né? O pessoal do comércio, em mercado, padaria e tal, isso aí já vem fluindo, né? Já vem no ritmo deles, porque é um ramo que realmente não afeta muito, né? Mas o pessoal dos eventos que sofreram bastante já estão bem otimistas aí com essas aberturas que teve para final de ano aí. Que ótimo. Graças a Deus ajudou Bacana. bastante a gente também. Que bom, a gente fica feliz com essa retomada também. E você citou um pouco, né, de alguns pontos de venda, alguns estilos de pontos de venda, né? Padaria, evento. Hoje, quem a Gelos Pinguim atende? Que tipo de cliente vocês atuam? Então, nós atendemos indústrias de pescado, Legal. revendas, né? Padarias, mercados, adegas,
Temos uma variedade na nossa carteira de cliente. Eventos esportivos também, está dentro do nosso portfólio. Então, eu diria para você que dos 100% da nossa carteira tem um pouquinho de cada segmento ali. Bastante. É bom diversificar. Que bom, com certeza. É bom não ficar muito parado numa coisa só não, porque a pandemia mostrou que quem dependia muito de evento teve sérios problemas. Então, ainda bem que vocês tinham essa variedade. Temos. Eu costumo brincar com o meu vendedor, né, o Leandro, que eu sou classe C e D na veia, entendeu? Então, assim, eu tenho muita clientela na periferia e é isso que eu gosto mesmo, entendeu? Que bacana. Às vezes o cliente liga para mim, eu tenho é pequenininho, eu falei, você só me dá o seu endereço. Você me dando o seu endereço, sabendo o bairro que você está, eu sei se realmente dá para colocar um equipamento no seu ponto de venda ou não. Bacana. Entendeu? Então, é isso aí. Isso é importante, que ótimo. Então, você não atua só na Zona Sul ali de São Paulo? Toda a região de São Paulo? Não, eu atendo São Paulo e Grande São Paulo e Baixada Santista também, se for o caso. Que bacana. Temos pouco, mas temos alguns clientes lá também. Que ótimo. E qual que é o seu raio de atuação em quilometragem? Assim, você tem mais ou menos essa base? Então, para evento eu não tenho muito. Onde precisar que o meu cliente precisar de mim, a gente fechando as contas ali, não tem problema, eu mando. Mas eu atendo vários municípios, né? Em volta da Grande São Paulo, né? São Bernardo, Santo André, Diadema, Cotia, Vargem Grande, Cotia, Vargem Grande. Então, assim, tem várias cidades em volta que a gente atende, Barueri. Porque, na verdade, São Paulo tem muita cidadezinha, muito município próximo da Grande São Paulo, né? Então, da capital. Então, pra gente é tranquilo. Isso aí faz parte do nosso dia a dia. Entendeu? Mas um raio de atuação aí até 150 quilômetros, a gente está atendendo sem problema nenhum. Legal, é bastante também, né? E com todos esses pontos de venda, como que vocês montam essa questão de logística, essas rotas para atender todas essas cidades? Tá. Hoje a empresa, né, as duas empresas, elas são compostas por 18 veículos, né, entre caminhões e van. Né? Então, nós temos aí o nosso roteiro, né, para atender cada região, ter o seu roteiro definido ali. E a gente tenta aproveitar o máximo, né, da nossa logística nesses pontos de venda que a gente atua nessas regiões, entendeu? Ótimo. Como eu disse, o maior problema das empresas de gelo é quando o cliente não aproveita a logística que é oferecida a ele. Então, às vezes, eu mando, por exemplo, um caminhão meu que estou próximo de Interlagos, em Suzano, que para quem conhece é muito longe, e chega lá o cara não quer, mas daqui 2, 3 dias ele fala que está precisando. Então, ou você vai gastar muito para voltar lá, ou você não vai conseguir voltar e ele vai ficar na mão. Que é muito ruim, né? O cliente de gelo ficar na mão. Com certeza. Mas, assim, a gente tem uma estrutura bacana para poder estar atendendo essa clientela. Basta eles quererem aproveitar o benefício que é oferecido a eles. Aproveitar a rota, né? Exatamente. E você faz o fornecimento desses freezer para esses clientes de freezer? O freezer, ele é caso a caso, né, analisado. Caso seja avaliado e aprovado, ele é emprestado em sistema de comodato para os clientes. Entendi. Né? Eu costumo brincar com ele e falar o seguinte, eu te empresto o equipamento, mas você não vai botar nada aí dentro. Sim. Geralmente não acontece, ele sempre põe alguma coisinha lá. Mas não sendo o gelo de um concorrente já é uma de grande avalia, já é importante, porque infelizmente às vezes acontece. Eu conversei já com alguns, né, geleiros que eles comentaram um pouco como funciona, você até me corrija se eu estiver errado. Tem clientes que colocam carne, coloca bebida, tudo dentro do freezer, né? Coloca. E, na verdade, assim, tem cliente que ele se acha no direito de, porque ele está pagando a energia do equipamento, ele utilizar porque ele bem entender. O problema disso é ele pegar uma fiscalização, como já aconteceu com clientes meus, e ele ter problema e a empresa está isenta. A Gelos Pinguim, ela coloca o freezer para o ponto de venda para vender gelo. Entendeu? Então, outro dia, um cliente meu teve um problema com a fiscalização. A vigilância sanitária chegou lá e o freezer estava com um cheiro fortíssimo de peixe. Então, ele, para tentar se desvencilhar do problema, ele ligou para mim no Viva Voz e falou assim, eu estou com a mulher da vigilância sanitária aqui e o freezer está com cheiro de peixe. E aí eu falei para ela, mas eu vendo gelo. Exato. Peixe, quem é seu fornecedor de peixe? É a empresa tal. Então você liga para eles, mas o problema todo é seu, porque você utilizou o meu equipamento para pôr peixe dentro. Eu não vendo peixe. Então eu não sei por que você está me ligando, mas em todo caso é isso aí. Então, assim, realmente tem certos problemas que acontecem no mundo do gelo que o cliente ele ocasiona e ele tem que ser responsabilizado. Sim, não a empresa do gelo por causa disso. Sim, gelo é alimento, né, Carlos? Sim, exatamente. A gente tem que tomar cuidado. Porque tem clientes que têm o hábito de utilizar o gelo e ele abre o pacote e conforme ele vai usando, ele vai dobrando o saquinho para ficar o gelo sempre próximo da boca. Fica aberto, entendeu? Fica aberto. Só que o que acontece? Se cai um exemplo, estoura uma garrafa de vidro dentro de um freezer e voa o vidro dentro desse pacote.
É verdade. É um problema. Claro. Entendeu? Aí o cara vai falar para quê? A empresa de gelo me vendeu um gelo com um vidro dentro. Entendeu? Sim, sim. Isso já aconteceu com a gente. Só que a minha sorte foi tão grande que o pedaço de vidro que quebrou era justamente o que tinha o S do Smirnoff grudado no pedaço do vidro. Nossa. Então eu sabia que era uma garrafa de Smirnoff. Sim, Que sim. bom, Tá hein? certo? Então, assim, aí puxaram nas câmeras e viram que uma funcionária, para não pagar a garrafa que pipocou e quebrou, ficou quieta. Então, ela colocou a vida de outras pessoas em risco, Claro. onde poderia ter colocado um gelo com vidro dentro do copo de alguém, algum cliente, entendeu? Exato. Que perigo, né? Que perigo, Ninguém ia exatamente. perceber, né? Porque Não. é transparente, o gelo também. Exatamente, perfeito. Tava lá no meio, não tinha como perceber. Percebeu quando colocou-se esse gelo com um pedacinho de vidro dentro no copo do cliente, ele viu. Só que a sorte é que o Szinho do Smirnoff estava grudado Apareceu. apareceu. Senão nós poderíamos ter problema. Então, assim, estamos sujeitos a problemas que, infelizmente, a gente não procura, entendeu? Sim, Mas pode exatamente. acontecer. E problemas graves, né? Sim. Querendo ou não, do vidro mesmo é um problema gravíssimo. Exatamente, mas já Exato. aconteceu com a gente. Já tivemos algumas experiências ruins por clientes que utilizam o freezer de maneira errada. Imagino. Se ele colocar só o gelinho dele ali, eu acredito que ele tranquilo. não vai ter problema nenhum. É bem isso. E nesses 18 anos eu imagino que deva ter muitas curiosidades, né? Teve algum cliente assim que você ficou, como posso te dizer, surpreso? Falou, nossa, mas eu vou fornecer gelo para você usar para isso? Algo assim ou não? Nunca aconteceu? Não, acontece de tudo. Assim, você sabe, tem cliente que você passa, ele não quer, aí na semana que vem ele não quer, na outra semana ele não quer, quando você vai ver, ele tá usando para um monte de coisa, entendeu? Sim. Principalmente açougue, acontece muito, né? Então, assim, como a carteira ela é muito grande, a gente tem vários tipos de cliente. Mas acontece, bebida e carne, peixe, batata, polenta, isso qualquer geleiro pega, não tem jeito. Sério? Pode perguntar para qualquer um. Legal. De 100%, 99% vão falar assim, não, realmente meu cliente faz isso. Puxa, Entendeu? Acontece. bacana. Acaba usando. Nós temos algumas perguntas aqui, Carlos, Sim. de alguns seguidores nossos. Ok. E uma deles foi do Adriano. Ele Ok. perguntou pra gente qual é o grande vilão aí para produção de gelo. O grande vilão para produção. Então, precisa ver precisa ser mais específico na pergunta dele, né? Não sei em que sentido que ele quer dizer isso, entendeu? Mas assim, se ele está querendo entrar no ramo do gelo e quer fabricar, a fabricação do gelo ela exige diversas normas, né? Que ele tem que seguir ali, entendeu? Então, assim, não é porque eu vou fabricar gelo que eu vou pegar qualquer água, que eu vou fabricar em qualquer local. Você tem que ter uma sala adequada para isso. A água adequada, analisada, entendeu? Então, assim, eu infelizmente talvez não consiga responder direito a pergunta dele. Mas os desafios aí são enormes. né? Imagino, Exatamente. né? Imagino. Tem outra aqui do Rodrigues, que ele falou que perguntou qual foi a maior dificuldade que vocês já passaram sem ser a pandemia. Sem ser a pandemia. Sem ser A a pandemia pandemia. realmente foi um desafio muito grande. Imagino, para né? todos, né? Você ter 50 funcionários e afastar 40 de um dia para o outro realmente não foi muito fácil. Mas, assim, as dificuldades houveram muitas, né? O crescimento do ramo do gelo, ele traz dificuldades, porque geralmente as pessoas fazem o caminho inverso, né? Primeiro você cresce para depois você comprar carro. Então, teria que ser o contrário. Não, eu quero crescer mais, então deixa eu comprar um carro a mais, deixa eu aumentar minha produção. E geralmente as pessoas fazem o contrário. Eles saem vendendo. Quando dá aquele boom de venda, ele não tem o produto para vender. Entendeu? Imagino. Então, assim, isso é uma dificuldade que muitos encaram, né? Que muitos enfrentam, mas pode ser amenizado se ele primeiro planejar para depois ele executar. Porque geralmente que as pessoas que eu já conheci de porte menor, eles atiram para depois perguntar quem vem. Então eu vou sair vendendo, desesperado, igual um louco, como se não houvesse amanhã. Quando toda aquela carteira que ele conseguiu fazer, quer comprar de uma vez, ele não tem o produto para vender. Né? Consegue Aí ele é obrigado a sair correndo atrás de alguma fábrica maior para ver se vai querer vender para ele. Para ele Para revender. ele revender para os Pra ele clientes revender. dele. Porque muitas vezes o crescimento de um pequeno é pegando o cliente de alguém que já é atendido. E aí pode ser que às vezes amanhã ele possa precisar da ajuda desse cara que ele hoje prejudicou, pegou um ponto. Exato. Então ele pode precisar ficar atento a isso aí. Pra Primeiro começar. planejar, para depois ele aumentar. Carlos, a gente tem uma pergunta aqui do Vitor também. Ele quer entender em que momento você viu que o mercado era um bom negócio, que era algo que você iria avançar no segmento. Tá. O gelo na minha vida, ele veio por acaso, né? Meu sogro falou, olha, vamos fabricar gelo e vender que dá dinheiro. Isso foi o que ele falou. Foi, se dá dinheiro, eu tô dentro. É isso. Vamos lá. Não tô fazendo nada, vamos lá. Então, assim, o começo foi muito difícil, né? Porque você bate em muitas portas, ouve muitos nãos, né? E até eu começar a entender realmente qual é a necessidade do cliente. Entendeu? No meu caso, naquela época, eu comecei a atender muitas casas noturnas e eu entendi que eles tinham um problema à noite.
Então, eu comecei a falar assim, cara, se você precisar de mim 24 horas, eu tô aí. Então, realmente, vinham as ligações 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e eu sempre levantava e ia lá atender essas pessoas, entendeu? E, com isso, eles começaram a me indicar para outras casas noturnas. Então, eu criei, por um lado, um esquema bom de serviço, quer dizer, eu comecei a ter clientela, começou a entrar um atrás do outro, porém, comecei a ter dificuldade em relação à noite, não dormia mais, entendeu? Então, assim, isso foi um negócio que começou a virar um divisor, porque eu falei, bom, se eu ficar vivendo só da casa noturna, eu vou ter um problema, eu não vou viver, né? Porque não durmo mais. E aí eu comecei, então, a diversificar. Falei, não, então eu vou pegar um pouquinho de casa noturna, um pouquinho de adega, um pouquinho de padaria. E mais ou menos aí, depois de uns 8 anos lá no ramo do gelo, né? A coisa vinha tão bem que aí a gente começou a investir em logística e produção. Legal. Entendeu? Então, eu demorei quase 8 anos para poder entender bem sobre o ramo e como ter uma saída e falar assim, não, realmente é isso que eu quero para mim, entendeu? Que ótimo, isso é Bacana. importante. Mas acho que esses 8 anos, né, trouxeram toda uma bagagem para você tomar as decisões a partir Futuras. dali e chegar na onde você está hoje, Exatamente. né? Isso é importante. Entendeu? Assim, E no rumo às 200 toneladas. É isso né? aí. Vamos lá, quem sabe, né? Vai dar certo. Bacana. Então, eu andei pesquisando aqui, Carlos, e vi que você já deu algumas entrevistas, né? Inclusive, tá famoso aí, saiu até na Folha, né? Já aconteceu isso comigo. Na verdade, é o seguinte, do mesmo jeito que a casa noturna, o ramo de casa noturna me trouxe venda, num determinado momento da minha vida, ela me trouxe desespero, porque eu atendi um cliente por muitos anos, até acho que o filho do sócio entrar no ramo do gelo e começar a fabricar gelo também. E eu perdi essa casa noturna. Essa casa noturna, ela me representava de 30% a 40% da minha produção naquela época. Puxa. Entendeu? Então, só para chegar na matéria, né? Sim, Eu, com muito problema, né? Comecei a ter problema financeiro, porque 40% que você perde realmente é um problema. Claro. E aí eu fui no Sebrae. Conheci um rapaz chamado Júlio, super gente boa, um ótimo profissional. E eu expliquei tudo para ele, cara. Comecei a chorar na mesa dele, assim. Escorreu umas lágrimas mesmo, né? Não tenho vergonha de falar. E explicar para ele o que tá acontecendo. Ele falou, cara, você tá dependendo, você tá com muito ovo numa cesta só. E esse ovo, infelizmente, sua cesta quebrou. Então, você precisa sair disso. Então, com isso, eu comecei a fazer alguns cursos e tal. E aí veio, depois de algum tempo, eu melhorei muito a empresa, né? E veio um convite, né? Eu fiz uma matéria, teve uma capa de empreendedor do Sebrae e Folha de São Paulo, onde eu participei, né? Eu tenho essa capa. Que bom. E também participei de um videozinho lá do Sebrae São Paulo, né? De um setor lá de empresas de alimentos, onde eu participei também. Eu, junto com uma cliente minha, a gente fez um videozinho para eles lá também, falando sobre o curso, né? E o que o curso me ajudou a melhorar dentro da minha empresa, entendeu? Bacana. E nessas matérias, aborda a sua história de vida, o mercado também ou não? Não, aborda o mercado. A história de vida nem tanto, né? Fala pouca coisa, Sim. né? Mas nem tanto. Mas sobre o mercado, sim. Eu sempre gosto de frisar que o ramo do gelo, ele não é só sonhos. Entendeu? Para chegar onde a gente está hoje, 18 anos, a gente passou por muita coisa. Imagino. Entendeu? Então, assim, a pessoa... Eu já recebi pessoas na minha fábrica, já recebi ligações de pessoas querendo entrar no ramo, né? Eu sempre indico lá, o pessoal da MAC para máquina também, tal, quando precisa. Mas o que eu falo para eles, eu falo assim, ó, eu só te pergunto uma coisa, como é a sua vida hoje e o que você pretende ter para o futuro? Sim. Porque eu já conheci caras que eram dono de empresa que trabalhava de segunda a sexta, segunda a sábado. Não, mas é o gelo, é o ramo do gelo. Eu fui comprar gelo, não achei gelo. Cara, isso é altamente normal. Agora, você precisa ver, se você quer entrar no ramo do gelo, como que você quer ser daqui para frente. Porque você não terá mais sábado, você não terá domingo, você não terá feriado, muito menos Natal e Ano Novo. Perfeito. Entendeu? Você provavelmente terá esses dias no inverno, mas você não terá esses dias no verão e principalmente final de ano. Nossa, então, assim, eu estou há temporada. 18 anos no ramo e geralmente eu chego dia 24 de dezembro às 11 horas da noite para poder pegar a ceia de Natal. Isso é Né? importante. Ano novo, esquece. Esquece. Ano novo, eu não sei o que é, entendeu? Perfeito. Festa de ano novo exatamente, eu sou sempre o último a chegar. Imagino. Né? E graças a Deus aí minha família entende isso, porque a gente vive disso. Bacana. Tá certo? Todos vivemos disso, mas não são só flores, entendeu? Não, mas é importante você frisar isso sim, porque tem muita gente que entra em contato, até com a MAC mesmo, né, Bia? Ah, eu quero entrar no ramo do gelo porque é água, energia e não precisa de mão de obra qualificada. Parece, né? Não. Que é um uma sonho, mina né? de dinheiro. Não é assim, não. Na verdade, você está tratando com alimento, gelo é Sim. alimento, É. tá certo? Você é responsável pela saúde das pessoas que vão comprar o seu produto. Sim. Entendeu? E não é simplesmente botar uma água na máquina e fazer, não. Você tem ali todo o processo de análise de água,
filtragem da sua água, fabricação, embalagem, armazenamento, distribuição. Então, assim, tem uma cadeia toda por trás disso. Entendeu? Então, não é só flores. Você tem muita responsabilidade porque você está cuidando da saúde das pessoas. Exato. E fora a administração também, né? Porque se é um negócio que você quer levar para o futuro, igual você que está há 18 anos no mercado, tem todos os funcionários para você administrar. É uma empresa. É uma empresa. Assim, a empresa de gelo é que as pessoas, às vezes, não têm uma certa dimensão. Mas tem empresas com faturamento, com produções 5 vezes maiores que a nossa. Imagina. Né? E ela é uma empresa como qualquer outra. Ela tem que ter o seu RH, seu administrativo, tem que ter a sua parte de líder de produção e por aí vai. Então, ela é uma empresa como qualquer outra, gente. Porém, ela tem a sua sazonalidade e ela depende muito dessas pessoas nas épocas do ano de demanda. Então, assim, realmente, é muito serviço. Quando pega a época de calor, né, de período de verão, tem serviço lá para dar e vender mesmo. Na época do inverno dá aquela parada, é quando a gente começa a dar férias pro pessoal, para eles descansarem, entendeu? Você ouve, às vezes, aquela reclamação, eu queria tanto passar um final de ano viajando e tal. Cara, infelizmente, neste ramo é muito difícil. Eu imagino. Mas... Imagina. E a mão de obra? É fácil de encontrar? Olha, a maior dificuldade das empresas de gelo, eu acredito, que na grande maioria, elas trabalham de domingo a domingo. Logicamente que o seu funcionário, o colaborador, ele tem a sua carga horária ali, ou uma escala de domingo, com certeza, como é o nosso. Sim. Mas, assim, não é todo mundo que quer trabalhar num sábado, num domingo ou um feriado. Então, assim, mas em relação à qualificação, ela não existe tanta dependendo da área. Você vai dar um caminhão de 250 mil na mão do motorista, ele tem que saber o que ele está fazendo. Verdade. Com entendeu? certeza. Você vai contratar um ajudante de motorista, ele tem que entender que o pacote de gelo ele não pode simplesmente carregar de qualquer jeito, ou botar de qualquer jeito no ponto de venda, ou tirar do caminhão de qualquer jeito. Tem ali o seu modo de trabalho, pegar o carrinho, o pallet, não botar o gelo jamais no chão, tem esse tipo de coisa, onde já aconteceu no passado, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma qualificação, tem que ter um ensino, tem que ter um preparo. Senão você vai colocar qualquer pessoa lá e aí vai dar ruim com o cliente. Com certeza. Carlos, você comentou com a gente que você roda os seus equipamentos 24 horas por dia, né? Hoje você trabalha com qual tipo de gelo? Gelo cubo, gelo escama, diversificado? Exatamente. Hoje nós rodamos 24 horas por dia, né? Principalmente agora no final do ano. Tá. Em épocas normais, fora esse período de festas, né, nós continuamos trabalhando 24 horas, porém damos aquela paradinha ali de 2, 3 horas diárias por causa do pico, que é obrigatório, né? Porque senão a conta de luz fica muito cara, já não está fácil de pagar, ainda mais trabalhando na horário de pico, tá? Imagina. Nós trabalhamos com a produção de gelo em cubo, né? São quase aí 53, 55 toneladas por dia de gelo em cubo. E temos também, nesta unidade, a fabricação de gelo em barra, mais 8 toneladas por dia de gelo em barra. Bacana. Tá? Atendemos hoje diversos segmentos, entre eles peixarias. Também é um segmento muito forte nosso, né? E as pontos de revenda que são com gelo em cubo mesmo. Legal. Que legal. E esse gelo barra, vocês vendem as barras inteiras ou vocês tritura? Não, hoje nós não temos mais a condição de triturar como era no passado. Então, nós optamos em aumentar a produção de gelo em cubo lá, através da última máquina comprada, né? Até da MAC mesmo. E nós utilizamos o gelo em cubo para triturar. Tá? E vendemos a barra de gelo inteira. Legal. Tá? Porque, por causa da demanda da gente, não é possível mais a gente moer barra de gelo hoje. Tudo que fabricamos, ela é vendida inteira. Tá. E a barra, normalmente, quem adquire? É mais pesca, setor de pesca? Não, são as próprias revendas mesmo. No meu caso, é mais revenda. Né? Então, assim, tem pontos onde os camelôs, aquele pessoal que está na porta do estádio, que vai vender a sua bebida legal. e tal, sua latinha e tal, eles utilizam muito a barra de gelo. Eles quebram essas barras? Eles quebram, E tem indústrias também. Eu trabalho com algumas indústrias de pescado que utilizam também esse produto. Que bacana. Bem diferente, né? Aproveitando também que a gente está falando um pouco da produção, né? A gente está se aproximando aqui de um final do ano, onde existe uma demanda reprimida, né? Agora que está começando a liberar, o pessoal está vacinado. Sim. A Gelos Pinguim tem que se preparado para receber essa demanda? Como que funciona esse processo agora para o final do ano? Assim, normalmente nós nos preparamos. Esse final de ano a gente está trabalhando bastante. Né? Nós estamos com toda a nossa produção tomada, graças a Deus está indo bem. Legal. E vamos ver o que a gente vai conseguir fazer de milagre para o Natal e Ano Novo, mas estamos nos preparando sim. Que bom, isso é importante. Bacana. Ô Carlos, e além de eventos, bares, restaurantes, tem outro segmento diferente que você fornece esse gelo?
Então, teve um agora esse final de semana que foi bem interessante, né? Nós atendemos algumas indústrias, algumas empresas de marketing esportivo. Bacana. Então, e aí tem muitas provas de resistência, né? Então, esse final de semana nós atendemos uma empresa onde tem prova de resistência e eles utilizam o gelo para fazer uma piscina com a água e o gelo. E aí esse pessoal tem que passar por essa prova, por essa piscina com água e gelo de uma ponta a outra. Puxa. Então isso é bem interessante, né? Que bacana. E a Gelos Pinguim tava lá. Sim, eles são clientes nossos aí já tem alguns anos, né? A gente está sempre legal. presente, não só nesse, como em outros eventos deles, né? Legal. E atendemos essas empresas aí que fazem essas corridas noturnas, bacana, maratonas, né? Todo esse tipo de pessoas aí, de empresas, a gente atende, né? Legal. E essa empresa é uma delas, né? Que está com a gente já tem alguns anos já. Legal. Bacana, Mas é bem uma interessante, é parceria. bem legal. E quanto de gelo costuma ir, mais ou menos, para montar uma piscina dessa? Olha, a piscina em si eu não sei te falar exatamente, porém chega a custar, chega a mandar aí em volta de 25, 30 toneladas num evento desse. Que legal. Bastante. Curioso, né? Legal. Diferente. Diferente. Então o gelo também tá aí no ramo esportivo. Tá no ramo esportivo. Muita gente não sabe, não Não. conhece. Que bacana, né? Eu acho que o curioso do gelo é isso, né? Que leva as pessoas a pesquisarem, a entrarem em contato. Muitas vezes não é nem para investir no equipamento, é para entender como funciona. que funciona. Porque acho que na cabeça das pessoas é tudo feito em forminhas. Eu acredito. A maior pergunta é se é feito em Sim, forma. é. Né? A maior Acho que não pergunta. imagina da proporção e o quanto é usado, né? Porque a gente já falou com gente que usa para fisioterapia, Sim, né, Bia? construção. Para construção, indústria Indústria química. têxtil, Nossa, é muito, muito curioso. É muito Usa utilizado, bastante. né? Eu costumo dizer que o gelo ele é extremamente necessitado, só que muitas vezes discriminado, né? Verdade. As pessoas não dão o devido valor ao produto gelo, entendeu? E ele é utilizado em tantas coisas que as pessoas não têm nem ideia. Nem É tem verdade. noção. Desde o concreto para fazer aquela obra, Exato. até um evento esportivo de alta resistência, como é esse que a gente fez esse final de semana. Bacana. E é isso que a gente tenta, às vezes, explicar para o cliente, que o gelo não é só preço, não é só valor. Exato. Entendeu? Tem todo um trabalho por trás, Uma estrutura. desde do cuidado da fabricação dele até o final onde ele vai ser utilizado. Entendeu? Então, assim, às vezes o cliente liga e pergunta o valor da unidade, ou de uma carga, ou de uma quantidade X, você dá, ele acha que é caro. Porque ele tem, às vezes, outras empresas de porte menor como referência. Só que as empresas de porte menor não têm todo esse custo, esse trabalho, né? Esse cuidado que a gente tem que ter para botar o produto na rua do jeito que ele tem que ser, entendeu? Verdade. Exatamente. Então ele fica sem referência de preço do produto. É verdade. Interessante. Muito interessante, Bacana, né? exatamente. E nesses seus 18 anos de história aí no gelo, Carlos, conta pra gente quais foram os seus erros, né, no passado, que hoje você não cometeria. Eu tive alguns que Imagino. me deram bastante prejuízo. Imagino. Eu tive o erro no passado, por exemplo, de aumentar a minha clientela e no meio da madrugada, aquelas casas noturnas precisar e eu não ter o produto e não ter onde correr. Nossa. Então a primeira coisa que eu fazia é encostar no primeiro posto de gasolina, esvaziar um freezer do posto para poder atender o cliente. Só que o problema é que você compra de um valor para vender por menos da metade. Porque o Exato. posto de gasolina tem a sua margem em cima. Então, Exato. tudo bem. Isso aconteceu lá em 2004, 2005, 2006. Mas é um dos erros que eu tive. Então, assim, por isso que eu falo. Se você quer entrar no ramo do gelo, pesquisa primeiro. Pesquisa como funciona. Desde a abertura até o fechamento desse dia, o que você vai ter ali de desafio pela frente. Porque a pior coisa que tem é você assumir um compromisso e não atender. Verdade. Então o cliente fica te esperando e você não vai atender. Verdade. Eu já, conversei com alguns geleiros que até relatou isso mesmo. Tem alguns clientes que novos, que são menores, que quer abraçar o mundo ali, que quer fornecer para todo mundo e quando vem a alta temporada, a maior demanda, não consegue atender. Exatamente. Né? Passa por essa dificuldade aí. Assim, eu tô na Zona Sul de São Paulo. Então eu tenho. A minha abrangência de atendimento também pega uma grande parte de periferia. Tá? Então, mais uma vez, não estou dizendo. Eu não gosto da palavra clandestino, eu vou dizer os não formalizados. Sim. Eles aparecem do dia para a noite com máquinas pequenas, eles vão incomodar o seu cliente com valores que não existem, são valores que não tem como competir. Entendeu? Assim, a gente já deixou um monte de lado que não compensa, é pagar para vender, tá certo? Com esse pensamento, aí eu vou fabricar gelo, às vezes tudo bem, ele pega uma máquina às vezes de 1 tonelada,
que já é uma industrial, Sim. e ele vai conseguir atender aquela galera ali que ele está pegando de agora, de momento. Mas a hora que der um boom, igual tá dando esse mês de dezembro, faz igual tá acontecendo. Já ligaram 10 lá na fábrica querendo saber se a gente pode empacotar para eles, porque a nossa produção permite fazer isso. Sim. Só que nós estamos no momento de não deixar os nossos do ano inteiro para pegar uma Exato. pessoa que apareceu agora. Exato. Então eu, Carlos, não consigo atender. Eu, Gelos Pinguim, não consigo atender esse cara dessa vez. Tá, né? Será que ele vai conseguir outra pessoa? Exato. Outros vão querer fazer a mesma coisa? Não, vou priorizar o meu e deixar você do lado. Aí o cliente dele vai ficar na mão. Exato. Então Ainda é, mais então é nessa isso. época. Tem que realmente pensar antes de fazer. Entendeu? Se programar. Importante. Planejamento, né? Planejamento total. É tudo. Desde a questão da fabricação até a questão da entrega. Às vezes o cara começa a trabalhar hoje, ele fala assim, eu vou fabricar gelo. Mas na hora que o cliente pede, ele fala assim, tá, mas eu vou levar aonde? É, No porta-mala do meu carro? exato. Que acontece muito. Entendeu? Exatamente. Não estou dizendo que ele não possa, porque é a condição que ele tem de trabalho hoje. Mas se ele talvez pensar, assim, não, se eu entrar no ramo do gelo, eu tenho que trabalhar certinho, então eu preciso ter um carro de trabalho, pode ser qualquer carrinho pequeno, entendeu? Mas ele tem que ter um direcionamento. Agora, o que eu vejo por aí são os caras que fazem loucuras. Eles simplesmente pegam qualquer carro, eles pegam qualquer gelo, eles fazem de qualquer forma e saem entregando. E isso é um problema, entendeu? Sim, eu Para imagino. a saúde dos clientes Com que estão certeza. comprando. Imagino, Com imagino. certeza. Carlos, você estava comentando sobre o custo do valor de revenda do gelo, né? Vocês, fabricantes já de longa data, aí já consolidado no mercado, vocês têm um preço travado que vocês trabalham? Como que funciona? Tá, é assim, não existe uma tabela, mas as empresas de portes iguais, elas têm mais ou menos o mesmo valor porque a despesa está muito equivalente, Entendi. né? Tem os informais que jogam o preço muito para baixo, porque ele não tem as despesas que nós temos. Tá. Então, assim, eu não sei como é que ele paga a luz dele, eu não sei de onde vem a água, eu não sei te dizer se ele analisa a água dele. Então, assim, tudo bem, análise em vista de outros custos que a empresa tem é um valor pequeno. Mas se você vai somando de pouquinho em pouquinho, entendeu? Sim. Ele vai virando aquela Bola de neve, Aquela bola né? de neve. Isso aí você tem que pagar. Com certeza. Mas por que se você ligar em grandes empresas que estão no mercado há 10, 15, 20, 30, até 40 anos tem empresa no mercado? Tem Disso mesmo. para mais. Você vai ver que toda vez que você fala assim, qual é o valor do pacote de gelo, ele vai te dar um valor médio ali que as outras terão iguais. Entendi. Entendeu? Agora, quando... É que nem eu disse, eu tá tendo muita área de periferia. Então, quando um cara chega para mim e me liga falando quanto é um pacote de 5 quilos e eu dou o valor de mercado, ele acha estranho. Não, mas não pode ser, porque aqui é metade do valor. Então, mas de quem o senhor compra? Ah, é de um rapaz aí. Então, o cara não sabe nem o nome do fornecedor que ele tem. Tem que ver tudo, né? Tem que Se ver aquela luz que ele tá usando, não é, né? Aquele gatinho que... Então, eu, assim, não estou dizendo que essa pessoa que vende barato está fazendo isso. Entendi, tá. Porém, das empresas de porte Maior. né? Ou as mais formalizadas, vamos dizer assim, geralmente elas estão sempre na mesma média de preço. Porque Tá. a luz que eu pago é a que ele paga. Salvo-se uma ou outra diferença ali de quem Sim. tem uma isenção ou ali ou aqui. A gente sabe que tem empresas grandes que conseguem isso, né? Então, assim, mas o que ele paga, o salário é o mesmo do ajudante motorista dele, geralmente é o mesmo do meu, que é o mesmo do outro. Sim. Porque existe uma categoria para isso, para poder sinalizar o valor do cara. Sim. Então, assim, do colaborador, entendeu? Então, é muito complicada a questão do preço hoje. Tá? Tem regiões que nós desistimos de atuar, porque a gente não consegue entrar. E quando a gente entra, o produto fica encalhado e eu fico com dó do meu cliente que fica lá gastando energia com um freezer que não dá rentabilidade para ele. Então, para a gente não é viável. É interessante você falar isso. Entendeu? Né? Exatamente. Porque Eu não posso pensar só no meu, eu tenho que pensar no meu ponto de venda. Com certeza. Senão eu tá com o equipamento lá que não vai me dar dinheiro, não vai dar retorno, não vai dar lucro, ainda dá prejuízo pro cara do ponto que tá lá parado esperando vender e não vende. Por quê? Porque o vizinho dele tem um produto com metade do valor. Exato. Sim, Então, isso realmente hoje em dia é um problema. Com certeza, imagino. entendo. Quando você iniciou no gelo, vocês já iniciaram com empresa aberta, CNPJ? Como foi esse começo? Sim, lá em 2003, antes de colocar o primeiro pacote de gelo na rua, nós já existíamos, né? Legal. A empresa já existia, o CNPJ aberta, tudo certinho. Com certeza, não é o que é hoje, lógico. Né? Mas a gente já tomava aqueles cuidados naquela época para tentar começar o mais certo possível, entendeu? Bacana. Perfeito. Legal. É importante, né? Claro, com certeza. Cara, gente, o começo ele é difícil para todo mundo, Sim. salvo se o cara tem dinheiro. Se o cara tem dinheiro, ele tem toda a condição de começar bem. Mas o começo, para quem não tem dinheiro, e pessoas que entram no ramo do gelo, na grande maioria, não tem dinheiro. Eles entram para começar de baixo, pequenininho, entendeu? Então, assim, você que vai começar do ramo do gelo hoje, que está disposto a encarar sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, beleza?
Está ali, o ramo está aí, ele é um ramo que é rentável, tem suas despesas, tem que fazer muita conta para fazer tudo certinho, não cair aí num gato de água, de luz ou qualquer coisa do tipo, tá certo? E você vai lá que vai dar certo, mas assim, começa certinho. Sim, o sol brilha para todos, né? O sol vai brilhar para todos, Com certeza. Infelizmente, alguns pequenos tentam abraçar o mundo. Isso é uma coisa que eu já falei para algumas pessoas que me procuraram no desespero, né? E eu falo para eles, cara, vocês tentam abraçar o mundo, vocês não conseguem, a gente não consegue. Empresas de 40 anos não conseguem abraçar o mundo. O sol vai nascer para todo mundo. São Paulo é muito grande. Eu tenho clientes que numa única rua tem 8 freezer. Numa única rua. Eu atendo clientes numa única avenida com 8 freezer. Ou seja, é tanto cliente que tem por aí que não há necessidade de você derrubar o valor do produto, que já não é tão bom, para poder tentar tomar seu cliente. Então, tem gente do lado para você poder abrir um ponto. Com certeza. Entendeu? Então, é isso que eu falo para eles. Vai com calma. Porque na pressa não vai. Exatamente, é importante falar Quanto isso. Quanto mais rápido você tenta chegar, mais dura é a pancada que você vai levar lá na frente. Com certeza. É verdade, né? E por mais que você falou alguns erros que você cometeu, que hoje você não cometeria, de certa forma foi o que trouxe você até aqui, te deu experiência, te deu bagagem para tomar boas decisões agora, né? Hoje eu tenho a capacidade de falar para o meu vendedor assim, olha, não vamos atender esse pedido. Ou então, esse cliente é novo, ele consome 1000 pacotes por mês, esse nós não vamos pegar porque não dá. Ah, não, esse vai pegar porque dá. Então, é assim, tem que funcionar dessa forma, entendeu? Perfeito. Tem que ter preponderância ali no que você está fazendo para... Claro. Hoje vocês já conseguem fazer essa seleção. Tem capacidade inicial para vocês fornecerem? 1000 pacotes por dia você já fornece, já coloca um freezer lá? Como que é? Não, assim, nós gostaríamos que todo ponto de venda vendesse 50 pacotes por semana. Tá. Que como São Paulo, a nossa área de atuação ela é muito populosa, não adianta ficar comprando aqueles freezers enormes, porque nem todo mundo vai consumir com aquele freezer lá, tá certo? Então, às vezes, eu vou comprar uma geladeira de 100 pacotes para um cara que não vai vender 100 pacotes. Então, a minha grande maioria de compras são de freezers de 50 pacotes. Tá. Então, assim, desses 50 pacotes, eu gostaria que todos vendessem pelo menos 50 por semana. Entendi. Não dá, seja a gente ou qualquer outro. Mas a gente pede para que ele tente fazer a sua venda de pelo menos 30 unidades. Para manter o equipamento. Isso então, por assim, semana? Semanal? Por semana. Tá. Só que assim, isso não acontece. Tá? Então você tem que ver caso a caso para ver se realmente você dá tempo pro cara. Todo cliente que vai comprar da gente, a gente tem um tempo de experiência de 3 meses. Entendeu? Então nós temos um sistema lá, cadastra o cliente e nós vamos acompanhando a compra dele. Legal. Se eu entender que em 3 meses ele não conseguiu deslanchar a venda do produto, eu entendo que não vale a pena, nem para mim nem para ele. Entendi. Porque ele está gastando dinheiro pagando energia, eu estou com o equipamento ali gastando ali força motriz e pode ser que ele me dê um prejuízo daqui a um tempo e não valeu a pena, não valeu o investimento de deixar parado lá. Entendi. Entendeu? Então, assim, na nossa ideia, pelo menos 30 pacotinhos por semana para manter um equipamento lá. Tá, bacana. Entendeu? Legal. Mas não é sempre que acontece. Tá? Interessante. Tá. E você comentou que, então, o mínimo aí é algo em torno de 30 pacotes, vocês vão acompanhando, analisando caso a caso. E qual já foi, assim, o seu máximo de atender o cliente? O cliente comprou muito gelo de uma vez só? Já teve alguma coisa assim? Isso está voltado muito para eventos, né? Legal. Então, eventos aparece evento de 40 toneladas, 50 toneladas, aparece. Legal. Isso é a coisa mais comum. Né? Se você vai conseguir fechar com ele ou não, é uma outra história, porque às vezes o pessoal derruba demais o preço para poder pegar. Entendi. Aí, nesse caso, sim, vira aquela famosa briga de cachorro grande. Você entra 3, 4, 5 empresas de porte ali e aí quem puder mais chora menos. É bem competitivo, Bem então. competitivo porque o volume é muito grande. Sim. Mas se você for bater nesses pontos de 50 pacotes por semana, aí você vai ver que está todo mundo ali meio que equiparado no valor. Tá, bacana. Legal. E quando você atende esses eventos, Carlos, como é que funciona para eles estocarem esse gelo ou não? Você fica com um caminhão lá e eles vão retirando? Então, a nossa frota, graças a Deus, né, nós temos 18 carros, né? Bacana. Entre caminhão e van, né? E van, Fiorino e tal. Então, assim, geralmente esse tipo de evento, o caminhão fica lá. Como o que aconteceu ontem, que nós mandamos 5 caminhões para um único evento. Puxa. Conforme vai liberando, né? Vai consumindo o produto, eu vou liberando o motorista para vir embora. Legal. Mas geralmente os caminhões vão cheios e ficam lá para a necessidade do cliente. Bacana. Legal. Esses caminhões são refrigerados? Os nossos são todos. Ah, tá. As vans não, mas os caminhões são todos refrigerados, todos aparelhados. Legal. E aí fica a noite inteira ali do evento. O evento tá acontecendo e o caminhão fica ali Se a o noite cliente toda. disponibilizar uma tomada, a gente deixa ele ligado para o cliente. Se ele não disponibilizar a tomada,
não tem o que fazer, mas o caminhão fica à disposição dele lá parado. Legal. Legal. Então, quando for atender um evento, é importante levar isso em consideração, porque você tem um caminhão a menos na sua rota, né? Ele tá ali à disposição daquele cliente. Isso é um problema. Assim, quando você pega igual esse final de semana, onde eu tive, foi 9 eventos diferentes. Nossa! Então, são 9 caminhões a menos, A entendeu? menos, Então, exato. realmente, você tem um problema logístico. Então, você tem que se adiantar. Então, quando foi lá para terça, quarta-feira, nós já começamos a adiantar roteiro de sexta e sábado. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Vai adiantando para poder, no final de semana, não ter tanto problema com a logística, entendeu? Entendi. E contar também com a compreensão do cliente. Ah, legal. Entendeu? Olha, o meu roteiro aqui é de sexta e sábado, mas eu tô hoje porque eu tenho isso, isso e isso. Perfeito. Legal. E é bom ele que você tem deixar uma bem. parceria, né? Com o Sim, pessoal, claro. acaba Com os que entendendo. entendem, sim. E, Carlos, você comenta, né? 9 eventos e tanto de gelo, e é uma correria, e 18 caminhões, e mais 50 funcionários, e 2 fábricas, e 80 toneladas de gelo. Onde você está hoje na fábrica? Você entrega, você produz, você embala, você só administra? Não, então, a nossa produção hoje ela é automatizada. Legal. Né? Então, nós temos a empacotadora faz o serviço dela, que é empacotar nossa Legal. produção. Tá certo? Cara, se houver a necessidade de eu ter que entregar, não há o menor problema. Eu pego o volante sem problema nenhum, como eu já fiz, faço a minha vida toda. Tento ficar mais no escritório, Sim. no administrativo. Mas realmente, se há necessidade, não tem problema nenhum. Seja eu pago o cliente de 10 pacotinhos, seja o caminhão fechado de 1.200, 1.300. Se precisar, eu pego, não tem Bacana. problema Onde nenhum. tiver que estar, você tá lá. Prontidão. Ontem mesmo eu estava dirigindo, estava com a Fiorino, não tem problema Legal. nenhum. Legal, Eu atendo tá certo. alguns clientes É isso. importantes, né? Tá certo. E eu precisava atender um cliente ontem num local aqui em São Paulo e eu acabei pegando a Fiorino e eu fui levar, não tem problema nenhum. Necessário, que por bom. isso que hoje você está onde você está, né? Porque É. você não deixou ali, você tá não pode acompanhando amolecer. tudo. Você tem que estar... É pau para toda obra. É isso. Entendeu? É pau para toda obra, senão não funciona. É isso aí. Se você depender só das pessoas, não que elas não são competentes para isso, mas às vezes elas já estão atoladas, já estão no serviço dela. Às vezes você vai ter que tirar o caminhão de um roteiro para levar num outro cliente. E vai atrasar os outros clientes que tem que fazer, então não compensa. É melhor você pegar o Exato. volante e ir lá fazer. Carlos, e para a gente já ir finalizando o nosso episódio do Icecast, nesses seus 18 anos de Gelos Pinguim, qual foi a sua maior conquista? A maior conquista? Bom, Gelos Pinguim, esse ano está fazendo 18 anos, né? Está indo para a maioridade aí. Legal. Cresceu bastante. Poderia ter crescido mais, mas a pandemia não deixou, segurou um pouquinho esse crescimento aí. Mas eu acho que... Sei, às vezes eu me perco, né? Nesse tipo de pergunta, Imagina. porque a gente já passou muita coisa, né? Eu sou muito grato à minha família, primeiro, né? Por entender que esse ramo não é fácil e eu fico muito ausente. Já fiquei mais, hoje eu fico um pouco menos, mas ainda fico muito ausente. Isso eu sei que faz falta. Né? O ramo do gelo, ele proporciona isso, infelizmente. Isso é ruim nesse sentido. Sim. Mas eu não sei. Boa pergunta, viu? O que eu quero é que ela cresça, Sim. né? Que ela continue crescendo mais, gere mais empregos e seja mais conhecida aí do que ela já é hoje, graças a Deus. E eu tenho o maior orgulho quando eu vou em algum cliente meu, geralmente eu não falo quem eu sou, né? É muito difícil, né? E eu já não estou nas vendas há algum tempo, então as pessoas não me conhecem mais como era antigamente. E eu vejo alguém levando algum produto meu ou falando bem, isso eu adoro. Então, assim, Gratificante, né? É gratificante, é isso que eu quero, Bacana. que continue assim. E rumo às 200 toneladas, né, Carlos? Isso é um projeto futuro, se Deus quiser, ele vai acontecer. Amém, amém, Não, amém. não Com quero que certeza. leve muito tempo, mas isso vai acontecer, se E Deus não quiser. vai, em Amém. nome de Deus. É isso, vai dar tudo certo. Vai sim, certeza. se Deus quiser. É isso, Bia. É isso lá. Bom, queria agradecer pelo nosso bate-papo, Carlos. Foi muito que bom. agradeço. Muito bom trazer alguém com tanta experiência do mercado. Acho que vai agregar tanto para quem está no Com ramo, para certeza. quem quer entrar, né? Foi muito muito. esclarecedor. Grandes Beleza. experiências aí compartilhadas. Muito obrigada, viu? Tranquilo, eu que agradeço aí e um abraço a todos aí. Bacana. E antes de finalizar, essa semana a gente perdeu um parceiro, né? Acho que quem está no ramo do gelo acabou acompanhando. Infelizmente, o Daniel, do Gelo Poços de Caldas, que participou do nosso segundo episódio, veio a falecer. E a gente queria desejar, né, os sentimentos à família e dedicar. Hoje é o 4º episódio da primeira temporada do Icecast e a gente queria dedicar esse episódio para o Daniel, do Gelo Poços de Caldas. Tem uma frase que eu gostaria de falar que faz muito parte do nosso propósito como empresa, como MAC. Nós somos o que somos porque encontramos todos os dias pessoas boas em nosso caminho. E você foi uma delas. É isso.